muito bom dia. O NE1 está começando com imagens ao vivo da área central do Recife. Neste momento, o céu nublado, já choveu bastante hoje e, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, tem alerta de chuva para todo o dia de hoje. Chuva moderada. É importante ficar atento às recomendações da Defesa Civil da sua cidade. E vamos juntos com as principais notícias da nossa região até 13h. Agora são 11h51. A gente vai circular pelo trânsito. Já temos imagens da Abdias de Carvalho nos Torrões. Os carros vão sentido centro. Tem água na pista. É comum alagar nesse trecho, aí pertinho da Praça da Chesf, e a gente observa a movimentação intensa de veículos agora que a gente está se aproximando do meio-dia. Bora para a Avenida Caxangá, na Iputinga, no lado direito os motoristas estão sentido Camaragibe, no lado esquerdo sentido centro. Movimentação bem tranquila, mas também tem água acumulada por aí. A Avenida Dois Rios, na sua tela, na entrada do Ibura, normalmente alaga, mas hoje está mais seco. Agora a Avenida Norte, no cruzamento com a Avenida João de Barros, na Encruzilhada. No lado direito, os carros estão sentido Macaxeira, lado esquerdo, sentido área central do Recife. E uma operação da Polícia Civil prendeu pessoas envolvidas numa briga entre torcidas organizadas no mês passado. Esse confronto aconteceu no bairro da Madalena, pouco antes do Clássico das Multidões, entre Sport e Santa Cruz, no dia 1º de fevereiro. Nós mostramos o caso aqui no NE1, recebemos vídeos pelo Canal Globo mostrando as cenas de violência e agressão. As duas torcidas estavam sendo escoltadas pela Polícia Militar quando se encontraram nas imediações da Rua Real da Torre. Cenas lamentáveis. Pelo menos 12 pessoas foram atendidas na emergência do Hospital da Restauração, vítimas desse confronto. Na operação de hoje, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, de busca e apreensão, mandados de internação provisória de adolescentes e apreensão de bens. Os presos foram levados hoje cedo para a sede do Comando de Operações e Recursos Especiais, o CORE, em Ouro Preto, Olinda. Ao todo, a Justiça expediu 42 mandados de prisão. Daqui a pouco, a gente traz a atualização da Polícia Civil sobre essa investigação, com o número de pessoas presas e quais crimes elas vão responder. Já, já, a gente traz outras informações sobre esta operação e uma entrevista com o delegado do caso. No bairro da Torre, no Recife, responsáveis por crianças dizem que uma creche da prefeitura está funcionando num esquema de rodízio. Natália Dielu esteve na frente da creche hoje cedo, conversou com pais, mães, tem os detalhes para a gente. Por que as crianças estão saindo mais cedo da creche, hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Esse problema está acontecendo na creche Escola Sítio do Cardoso, que fica lá na comunidade do Cardoso, no bairro da Torre. E o que é que a gente conseguiu apurar, né, hoje de manhã, quando estivemos por lá? Que essa creche, em fevereiro, ela foi entregue, né? A Prefeitura do Recife entregou uma reforma na creche que ampliou a creche, dobrou a quantidade de salas de aula, de 6 agora são 12 salas de aula, dobrou também a quantidade de vagas ofertadas, são cerca de 260 vagas nessa creche. Então, apesar de ter acontecido toda essa melhora na estrutura, as famílias dizem que a quantidade de funcionários, de auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, diminuiu. Eles disseram que eram cerca de 30 no ano passado e este ano são cerca de 15. Então, por causa disso, pela falta desses funcionários que são super importantes ali no contato, no cuidado com essas crianças, a creche já começou o ano funcionando em esquema de rodízio, o que
dificulta muito, né, a vida das famílias, principalmente a vida das mães. Muitas dessas mães são mães solos, então elas contavam com esse horário integral da creche, né? Deveria funcionar das 7 horas, 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde, mas em algumas semanas, algumas turmas largam de 11h30 da manhã, em outras semanas largam às 5 horas da tarde. Com isso, algumas mães estão tendo dificuldades para trabalhar, outras estão com medo de serem demitidas, né? A gente, inclusive, conversou com a mãe que diz que todo dia ela tem que deixar a filha dela com uma pessoa diferente, com um vizinho, um parente, para tentar ir trabalhar e não se prejudicar, né? Continuar tendo o trabalho que muitas vezes é a única fonte de renda ali da família. Então a gente esteve lá, ouviu essas histórias. A gente vai trazer uma reportagem e também fazer uma cobrança, né, para a Prefeitura do Recife sobre essa situação, Maristela. É difícil para as mães, né, Natália, que precisam trabalhar. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. Obrigada por enquanto. E no Cabo de Santo Agostinho, pessoas que estavam tentando realizar o sonho da casa própria viram esse sonho se transformar numa dor de cabeça. Quem vai explicar essa história para a gente é Gustavo Ferreira. São pessoas que investiram no imóvel, mas até agora não receberam as chaves dos apartamentos. Gustavo, o que está acontecendo, hein? Bom dia. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o NA1. Pois é, Bruno Lafayette e eu viemos aqui até o Cabo de Santo Agostinho para ouvir esses relatos de algumas pessoas que fazem parte de um grupo muito maior de proprietários de apartamentos no residencial Porto do Cabo. Qual é a questão? Tem gente ali que comprou apartamento, financiou e não foi barato, viu, Maristela? Financiou há 2 anos e meio, há 3 anos, há 3 anos e meio atrás. E até agora essas pessoas não tiveram acesso aos seus apartamentos. E aí as reclamações são muitas. Tem moradores que dizem que tem uma questão envolvendo o contrato da imobiliária, né, da construtora responsável ali pela obra, né, pelo condomínio. A incorporadora, né? Eles disseram que o contrato que eles assinaram com a Caixa, o contrato de financiamento, né? Estava tudo ok, mas o contrato que foi assinado com a empresa tinha problemas, de acordo com a Caixa, de acordo com o Procon, enfim, eles tiveram essa questão. Agora, o maior problema até agora para esses proprietários é o atraso das obras. No contrato, o trecho 3, a fase 3 do condomínio, onde estão os apartamentos que deveriam já ter sido entregues para esses moradores que nós ouvimos em março do ano passado, agora só devem ser entregues em junho deste ano, isso depois de várias mudanças de prazo, tá? Foram vários adiamentos durante esses últimos meses, até agora a última informação que eles tiveram que os apartamentos vão ser entregues em junho de 2025. Imagina só a espera, né, Maristela? A gente fala, né, você mesma falou do sonho da casa própria, e de fato é mais que um sonho, é um projeto, é um planejamento que leva meses, leva anos para muita gente ali que quer sair do aluguel, dar um conforto melhor para a família, ter um conforto melhor para si mesmo, né, nos próximos anos, e acaba enfrentando aí esse tipo de problema. A gente preparou uma reportagem ouvindo, né, esses moradores, nós unimos esses relatos todos, contamos essa história, daqui a pouco a gente vai mostrar e também a gente volta já já com uma resposta da construtora, né, para todas essas reclamações dos proprietários que até agora não conseguem ser de fato moradores do condomínio aqui no Cabo de Santo Agostinho. Maristela. Tem um sonho, tem um dinheiro investido, né? Daqui a pouco você volta então com essa resposta que interessa a todos nós, Gustavo. O Compass Ariano Suassuna está completando 8 anos e na programação de aniversário tem exposição em homenagem a Ariano Suassuna, feira de artesanato, apresentação cultural e vários serviços de graça. Camila Torres conta pra gente que serviços são esses. Bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está ligado aqui na gente. Tem os serviços de cidadania e saúde. Desse lado, por exemplo, tem cadastramento para poder receber absorventes de graça. Do outro lado, tem gente tomando vacina de graça também, tá? Vacina para adultos e para idosos. Tem também teste de doenças das infecções sexualmente transmissíveis. É um atendimento que vai até às 4 horas da tarde e tem um serviço bem
legal aqui que eu queria mostrar para vocês também, com a distribuição de 30 fichas. Elas já estão quase no final, tá, pessoal? Nessa portinha aqui está tendo atendimento para colocação do Implanon, que é um método para não engravidar. E eu estava conversando com essas duas Sabrinas aqui, vocês podem perceber que elas estão com o braço enfaixado porque elas já colocaram o Implanon, que é um dispositivo, tipo um tubinho que é colocado debaixo da pele, que ele vai soltando hormônios para as mulheres não engravidarem. Ô Sabrina, e você me disse que você já tinha até pesquisado, né, para poder decidir qual método contraceptivo que você ia escolher, né? Como é que foi essa decisão? Bom dia. Bom dia. Eu me baseei porque são 3 anos, né? E também as vantagens deles são bem melhores do que as desvantagens. As desvantagens são normais, tipo dor de cabeça, pouca cólica, mas as vantagens são muito boas. E também por ser só um hormônio, que é a progesterona, né? O que é bem melhor para a nossa saúde. E a Sabrina está falando assim, gente, que ela é estudante de enfermagem, então ela ficou bem por dentro antes de tomar essa decisão. O serviço aqui é para quem tem até 19 anos. E Sabrina, e tá doendo? Não, não dói nada, é indolor. Só dói a picadinha que você vai sentir de leve, mas é bem tranquilo. Até porque aplica anestesia antes também, tá, pessoal? Obrigada. Falei que tem poucas fichas para esse serviço, mas é um serviço que está disponível em postos de saúde aqui no Recife, também para jovens até 19 anos. Túlio, vem cá conversar comigo, ele que é secretário da Cultura da Paz no Recife, 8 anos de Compaz Ariano Suassuna, tem todas essas atividades hoje, mas tem o que é oferecido durante o ano todo. Vocês estavam me contando que 800 pessoas são atendidas aqui por dia, né? Com que tipo de atividade? Bom dia. Bom dia, são todas as atividades, né? Toda a parte de esportes, né? A gente aqui tem uma quadra de tênis, a parte de saúde como Mãe Coruja, a sala do empreendedorismo, aqui no Ariano, de forma específica, nós temos um ateliê, né? Então, assim, são atividades para todas as idades, para o bebezinho, a pessoa idosa, né? Então a gente tem aqui o Navegar é Preciso, que é um projeto desenvolvido em parceria com a educação, são atividades de todos os tipos. Veja, alguns dos serviços têm ficha, né, com uma distribuição para o Implanon, serviços que vão até as 4 horas da tarde, mas tem atividade hoje aqui que vai até as 9 horas da noite, tá? Algumas atividades vão até as 9 horas da noite. E agora, na parte da tarde, tem a apresentação de grupos que foram formados aqui, não é isso? É isso mesmo, né? A gente tem o grupo de dança daqui da nossa unidade, do Compaz Ariano, a aula de balé, e as meninas, né, que dançam o balé vão fazer aqui uma apresentação. Tem a apresentação também da dança do ventre, que também são aulas ministradas aqui no nosso Compaz. A gente vai ter o artista ao ar livre, que são artistas do nosso ateliê, que vão estar aqui desenvolvendo arte durante a tarde. Maravilha, tem também uma exposição sobre Ariano Suassuna, que dá nome aqui ao Compaz do Cordeiro, é uma exposição que vai ser inaugurada às 5h30 da tarde, mas que vai ficar aberta aí até o dia 30 de maio, vale a pena conferir. Uma ação como essa vai ser realizada na segunda-feira no Compaz do Ibura, tá, Maristela? Fica a dica então. Muito legal a programação por aí, Camila. Muito obrigada pelas informações. A seguir, o NE1 fala sobre violência patrimonial contra a mulher. É um crime que é comum, mas nem sempre é fácil identificar. Você acompanhou ontem aqui no NE1 que uma quadrilha foi presa por aplicar golpes em idosos. A gente vai falar sobre os cuidados para evitar ser vítima desses criminosos, como a família pode ajudar na prevenção. E ainda, para quem tem mais de 18 anos de idade, tem histórico de AVC nos últimos 2 anos, tem um programa no IMIP para reabilitação de quem sofre com as sequelas. Ou fisioterapia, fonoaudiologia. Você vai saber como funciona. O NE1 volta em instantes, agora 12h04. Estamos de volta e pessoas que sofrem um AVC, acidente vascular cerebral, muitas vezes ficam com sequelas e precisam de tratamento especial para se reabilitar e voltar às atividades de rotina. No IMIP, um projeto está usando a tecnologia para ajudar esses pacientes a ter mais autonomia e qualidade de vida. Seu Maurício teve um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, há 2 anos.
Hoje, tenta superar as sequelas na mobilidade e na fala com a ajuda da fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Eu comecei agora, mas eu estou gostando bastante, porque é um projeto que vai me servir e vai me reabilitar bastante. No presencial tem essa possibilidade de a gente estar um pouquinho mais junto, que é um olhar às vezes muito específico de uma coisa que a gente, enquanto profissional, consegue estar ali manejando. Mas que aí quando a gente também está nessa equipe que dá para trabalhar em conjunto, fica ainda mais interessante, que a gente consegue deixar bem mais real o ambiente que ele vai estar praticando. Seu Genário tem 58 anos. Teve um AVC em maio do ano passado. Ficou com sequelas na fala. Com a ajuda de uma fonoaudióloga, recebe atendimento online. Através da tela do computador, ele faz os exercícios recomendados pela fono. Abrir e fechar. E conta com a ajuda da filha para conseguir executar os comandos. Eles recebem o kit com os utensílios relacionados para a gente tratar disfagia, disartria. E também kit relacionado à afasia, com jogos, com materiais impressos. E nesse tratamento é muito importante a adesão da família. Quem é que faz as manobras quando a gente precisa. Os dois fazem parte do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS, no IMIP. Aqui, pessoas que tiveram AVC há no mínimo 6 meses e que sejam maiores de 18 anos recebem tratamento enquanto também participam de uma pesquisa. O objetivo é medir os ganhos que os pacientes podem ter fazendo as terapias remotamente. A gente está fazendo esse comparativo porque o presencial é a nossa linha de base. A partir dali, se o outro grupo, que é por telereabilitação, tiver o mesmo desempenho ou pelo menos parecido, a gente vai compreender que a terapia por telereabilitação ela é eficaz também. O serviço gratuito está aberto para novos pacientes até julho deste ano. Até agora, 19 pessoas foram ou estão sendo acompanhadas. As terapias são oferecidas no Centro de Reabilitação do IMIP, que conta com outros atendimentos importantes para pessoas com dificuldades de mobilidade. É o caso deste espaço, conhecido como Laboratório de Marcha. O Laboratório de Marcha existe desde 2023. Aqui, pacientes com vários tipos de alterações neurológicas e ortopédicas são atendidos, crianças ou adultos. Todos são acolhidos neste centro, que também conta com a ajuda da tecnologia no processo de reabilitação. Com o sistema de câmeras infravermelhas, sensores captam detalhes do movimento dos pacientes e projetam no computador o esqueleto. A tecnologia ajuda a analisar, por exemplo, a marcha do paciente para direcionar o tratamento fisioterápico. Algumas alterações que a gente não captaria numa avaliação habitual, com um especialista, a gente consegue, com o laboratório de marcha, gerar um relatório e nesse relatório a gente tem dados detalhados das alterações do paciente, alterações no comprimento de passo, na velocidade da marcha, em quantos passos ele dá por minuto e com isso o tratamento consegue ser especializado para aquele paciente. Alana tem 13 anos e teve paralisia cerebral. A mãe dela, Adriele, traz a filha 2 vezes por semana para a fisioterapia no IMIP. O que você está achando do atendimento aqui? É ótimo, é ótimo. Eu nunca tinha visto. Explica que ela vai melhorar mais, né? Ficar melhorzinha da perna. Eu não teria condições de pagar. Ajuda muito quem precisa, né? Emily tem 6 anos. Ela vem de Xangrande, a 80 quilômetros do Recife, para fazer a reabilitação no IMIP. O que é que tu faz aqui? Eu faço muito brincadeira. Faz o quê? Exercício, Andar na esteira, fazer brincadeira. Tu gosta? Sim, muito divertido. A menina caiu da varanda de casa e ficou com sequelas em um dos pés. Ela vem 2 vezes por semana com a mãe Natália para receber o atendimento totalmente gratuito. Desde que ela veio para cá, ela começou essa fisioterapia, eu
bastante coisa. Ela agora está mais independente, ela não era muito independente assim, está muito bem. Ela anda, ela corre, é um centro de acolhimento muito bom, tem muita responsabilidade, acolhe o paciente muito bem. É bem dizer uma família. Que bom, né? As questões emocionais podem mexer com todo o nosso corpo. E quem apresenta quadros de ansiedade, insônia, depressão, às vezes percebe na pele a piora dos sintomas. Ela fica vermelha, inchada, coça, a urticária aparece. Natália Dielu fala com a gente. Por que isso acontece, Natália? Olha, Maristela, porque o estresse, ele pode desencadear, né, a urticária. Para quem já tem a urticária, principalmente, ele não causa a urticária, mas ele pode desencadear, né, essa irritação que a gente vê na pele. A gente está aqui na Praça do Derby, ao lado do Dr. Matheus Rios, que é médico imunologista. Doutor, boa tarde. Explica pra gente como é que funciona, né, essa relação da nossa questão emocional com a urticária. Boa tarde a todos. É importante a gente ver os diversas causas que o estresse ele pode ocasionar nas lesões na pele, né? No prurido, na coceira. Uma delas é a urticária. Comentando sobre a urticária ela pode ser uma urticária aguda, como pode ser uma urticária crônica. A urticária aguda pode estar associada às doenças alérgicas, que são aquelas placas que aparecem, aquelas placas pruriginosas, que quando melhora da exacerbação, ele se resolve, ele melhora, que é por ativação de uma célula chamada mastócito. E o estresse, ele pode ser, nos pacientes que têm portador de urticária crônica, ele pode ser um fator desencadeante. Então, ele já tem a urticária e o estresse ele pode desencadear. Mas o estresse ele também pode estar associado com outras doenças, com outras patologias que também dão prurido, que também dão uma coceira na pele. Uma delas, por exemplo, é a dermatite atópica. Pacientes que é um tipo de atopia, um tipo de alergia cutânea, assim como a pessoa tem uma alergia respiratória, a rinite e a asma, ele também tem essas manifestações na pele. Então, na dermatite atópica, o estresse ele é um fator agravante. Ele agrava, o paciente ele passa a ter, e uma vez ele coçando a lesão da dermatite atópica, que dali vai agravar o quadro de dermatite. Então ele é um fator agravante também da dermatite atópica. Também existem as outras lesões cutâneas associadas ao estresse. Por exemplo, as lesões, o prurido, a coceira psicogênica. Pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa, por exemplo, ele tem uma forma de extravasar, seria coçar a pele. E tem gente que balança as pernas, tem gente que faz outras coisas, que desconta na comida, então tem gente que acaba coçando a pele. Acaba coçando a pele. E aquilo associado a uma pele resseca pode desencadear também uma lesão tipo dermatite. Então, o estresse ele pode estar associado a algumas alterações cutâneas presentes. Um delas é a urticária. Doutor, e o senhor falou de algumas situações, né? Mas como é que funciona, assim, o tratamento, né? No caso da urticária, a pessoa, imagino, tem que procurar um equilíbrio emocional ali, mas falando no tratamento de maneira geral, como é que funciona? Se você for diante de um paciente que tem uma urticária crônica, você tem que fazer o tratamento da urticária crônica, procurar um especialista para poder fazer esse tipo de tratamento. Tem pacientes que têm uma urticária crônica, por exemplo, por autoimunidade. Tem e aqui dali ele é episodicamente, alguns fatores desencadeantes podem fazer com que piore essa urticária. Então você tem que tratar a doença de base. E aí às vezes está associado com alguns medicamentos antialérgicos, antihistamínicos, que possam estar associados e alguns outros. Diante de um paciente com outras lesões, e você pensando que o estresse é um fator desencadeante, você tem que tentar reduzir a carga de estresse, a carga de ansiedade. E pensando nas outras também, semelhante. Se você está diante, exatamente, um paciente que tem uma dermatite atópica, tem a doença de base da dermatite atópica, que é a hidratação e outros medicamentos que a gente prescreve para esse tipo de patologia, e também, se tiver um fator desencadeante importante em termos de estresse, é você tratar essa com terapias,
associadas a isso. E da mesma forma, o prurido psicogênico, que você também tem que ter, que o estresse estaria associado como fator principal. Tentar controlar, então, esse impulso, né, de repente ficar ali coçando a pele porque está ansioso. Muito obrigada, viu, doutor Matheus Rios? Então, a gente vê aí, né, o quanto o estresse, essa carga emocional pode ter efeito em todo o nosso corpo, Maristela. Tem que cuidar do emocional e buscar sempre ajuda, né, Natália? O NE1 traz agora um dado preocupante. 1/3 das mulheres acumularam dívidas por conta de um relacionamento. Muitas dessas mulheres recorreram a empréstimos por causa dos seus parceiros. Em alguns casos, isso pode representar uma violência patrimonial. Bianca Carvalho está aqui com a gente para trazer informações sobre este assunto. Essa questão financeira pode ser bem sutil no começo da relação, né, Bianca? Boa tarde. Então, Maristela, boa tarde para todo mundo. É sutil, mas é muito grave. É uma violência financeira, patrimonial. Tem uma diferença pequena entre as duas coisas, mas vamos entender como uma coisa só. Porque se é financeira, está utilizando o patrimônio da pessoa, então a gente pode falar assim. E muitas vezes, por conta da violência financeira que é praticada, a mulher se mantém refém num relacionamento que a maltrata de várias formas. Eu vou conversar com Carla Salles agora, ela que é da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Nordeste, que é militante dos direitos humanos, de inovação social, ela é especialista nisso. Vamos explicar para as mulheres como é que elas percebem que estão recebendo violência financeira patrimonial. Boa tarde, querida. Boa tarde, Bianca. É muito importante que as mulheres identifiquem esses sinais, principalmente quando chega uma notificação, por exemplo, da sua conta, uma movimentação da sua conta. Ou, por exemplo, quando elas recebem cobranças por e-mail, como aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu não conhecia, né, sobre os direitos. O que aconteceu contigo? Você recebeu? Recebi a notificação, a cobrança do financiamento de um veículo, feito através do meu CPF, de um relacionamento passado. Você não tinha autorizado, sequer sabia? Não, mas como a gente confia, né, o documento e várias coisas quando a gente está num relacionamento, infelizmente eu percebi depois que já era tarde, já com as cobranças, a minha conta sendo debitada e tudo. Me diz, formas, já que a gente diz que é sutil, como é que a pessoa pode perceber que está sendo vítima dessa violência? É muito comum, por exemplo, quando o companheiro ele tem acesso à nossa documentação, a alguns aplicativos. Agora, com a inovação digital, a gente tem praticamente tudo no celular. Então, acesso a cartões de saúde, de plano de saúde, contas bancárias, contas com contratações de consórcios, né? Até o próprio Gov a gente movimenta, inclusive, no celular. Então, simplesmente deixar a senha disponível e não observar no final do dia quais foram as movimentações naqueles aplicativos, já é um sinal de que a gente precisa estar alerta e atenta, porque é o nosso patrimônio, são os nossos bens. Então, ninguém melhor que nós para cuidar. E se perceber que tem alguma movimentação, puxar o extrato, geralmente uma vez por semana é importante. A gente precisa monitorar não só a nossa vida, mas as nossas contas e os nossos patrimônios. E outra, esse negócio, né? Me dê a senha, de querer a senha de tudo, querer ter a senha dos bancos, a senha de tudo. Porque eu sei que muitas vezes a gente dá isso naturalmente, mas isso não pode ser exigido. De jeito nenhum. É aquela velha relação de confiança, né? E eu sempre gosto de fazer um paralelo. Quando a gente ganha um filho, né? A gente faz o registro e essa criança já vem com CPF agora. Então, mais importante ainda a gente estar atentas a esses direitos que nos são tirados sem a gente perceber, mas, sobretudo, estar monitorando. Eu acho que a grande chave aí é usar essas ferramentas de monitoramento e avaliação com mais frequência. Para não ser notificada depois que já teve um débito grande, teve um depósito grande. Infelizmente, muitas vezes a mulher acaba deixando de sair de uma relação, ou isso acaba sendo mais um motivo por uma dependência econômica, por um empréstimo, por uma situação que ela não deu causa para ela, mas acabou ficando cercada, vítima. Exatamente. E aí a dependência financeira, ela sempre esconde uma dependência emocional e uma dependência relacional também. Então, se ela não tem dinheiro, ela vai recorrer a quem? A quem ela já está ali convivendo. Então, esse ciclo de violência se fortalece, se mantém e ela acaba perdendo o controle da própria vida. É muito triste. Ou seja, eu apanho, eu sofro, mas eu fico porque eu não posso. Lamentável. Tá bom, minha querida. E lembrar que isso é crime. Isso é crime seríssimo. Tá bom. Minha querida, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer. E eu vou reforçar, Maristela, isso é crime. Isso não é feio, não. Isso é feio também, mas isso é crime. Tem que ser denunciado.
Maristela. Isso, Bianca, por isso que a gente vai reforçar aqui alguns números, porque essa violência contra a mulher precisa ser denunciada por todos, pela vítima ou por qualquer pessoa que presencie uma agressão, uma ameaça. Então veja aqui comigo os canais de denúncia para os casos de violência contra a mulher. Tem a Central de Atendimento à Mulher, o número é o 180. Tem a ouvidoria da Secretaria da Mulher, o telefone é o 0800 281 8187 e a Polícia Militar também pode ser acionada pelo 190. Já pensou sonhar com a casa própria e ver esse sonho virar dor de cabeça? Essa é a situação de pessoas que compraram imóveis num residencial no Cabo de Santo Agostinho. Gustavo Ferreira está de volta para falar sobre esse assunto. Gustavo, você conversou com essas pessoas, né? O que elas disseram para você? Maristela, elas disseram que estão angustiadas, que estão frustradas, que estão decepcionadas, algumas até com poucas esperanças de terem os seus apartamentos na mão o quanto antes. A gente preparou uma reportagem, né, ouvindo esses relatos todos. Tem histórias, Maristela, inclusive de uma proprietária que comprou um apartamento no residencial Porto do Cabo, mas como até agora não recebeu, ela está morando de aluguel. Ela está morando de aluguel no condomínio, em outro apartamento. Então, ela todos os dias passa pelo prédio onde deveria estar o apartamento que ela comprou e não sabe quando vai ter a chance de entrar. Nós reunimos todos esses relatos, todas essas angústias desses proprietários e juntamos nessa reportagem que eu fiz com o Bruno Lafayette e que você vai poder ver agora. Quanto tempo leva para alcançar um objetivo? O de Beatriz é conseguir a casa própria. Um desejo que ela começou a alimentar há anos. Eu morava no Recife e eu trabalho aqui no Cabo de Santo Agostinho e fica mais próximo ao trabalho. Eu passei um ano guardando dinheiro, né, para pagar a entrada, financiei com a Caixa. E também a questão da segurança, né, aqui, que no condomínio fechado, eu posso botar minha filha para brincar e sem ter a preocupação, né? Em maio de 2021, a empreendedora fechou negócio com uma construtora para comprar um apartamento neste residencial, o Porto do Cabo, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Assinou um contrato de financiamento com a Caixa e outro de compra e venda com a construtora. E foi aí que começou o problema. São dois contratos. Um contrato a gente assinou com a Caixa de financiamento e outro a gente assinou com a Porto Engenharia, que é o contrato de compra e venda. Que esse contrato de compra e venda não vale de nada, né? Fui no Procon, marquei também reuniões no Procon, ninguém apareceu. Fui no fórum, fui na Caixa e sempre dizem que o contrato que vale é o contrato da Caixa, não o da Porto. O que a construtora diz com relação a esse contrato? Que vale, que esse contrato vale e está seguindo tudo desse contrato. Quem comprou um apartamento aqui também está enfrentando outro problema. É o atraso nas obras. De acordo com os proprietários, 2 etapas do residencial já foram entregues, mas a terceira, que por contrato deveria ter sido concluída em março de 2024, agora só deve ficar pronta em junho deste ano. O prometido pela vendedora que seria entregue em 2023, em março de 2023. Falei com ela em março de 2023, ela disse que era para eu falar com o SAC da construtora. E quando eu falei com o SAC da construtora, ela disse: "Oxente, você não leu o contrato não? Não é agora em 2023, não, é em 2024. Eu digo: eita, beleza, eu não li, né? Porque a pessoa parece que vai comprar um mundo, assinar um monte de papéis. E quando chegou em fevereiro de 2024, fizeram um grupo dizendo que estava em atraso, que não iriam entregar em março. E disseram que, como por lei eles têm o prazo de 180 dias, ficou para setembro de 2024, no qual não entregaram, disseram que iria se entregar em março de 2025. Chegando em dezembro de 2024, aí eles disseram: ó, a gente tá sem dinheiro e não tem como entregar em março. Agora a gente só vai poder entregar em junho. Frustrante, né? É uma frustração todo dia, que a gente fala, não tem resposta. E tem gente gestante, não sabe onde é que monta o quarto, espera até junho para montar o quarto da criança ou monta na casa que mora de aluguel. Tem cadeirante, muitas pessoas com crianças, né? E frustração atrás de frustração. São 3 blocos com 96 apartamentos, que já deveriam ser casa para pessoas como o seu Marcílio. Há 3 anos e meio, ele comprou um apartamento aqui, esperando dias melhores. Como
eu me tornei cadeirante em 2015, eu precisava de um lugar que tivesse conforto e que tivesse segurança, né? Escolhi também porque aqui seria o único lugar que tem um elevador. Então, para a gente morar em apartamento, um térreo, um cadeirante, não é muito fácil. Eu espero que ele tenha a hombridade de colocar mais funcionários aqui para que essa obra seja entregue o mais rápido possível. Débora comprou um imóvel no residencial em abril de 2022. Hoje ela mora com a família no condomínio, mas de aluguel em outro apartamento. Ao mesmo tempo, perto e longe do lar que escolheu e pagou para ter. É uma angústia porque você quer planejar tudo que você tem para fazer no seu imóvel e você não pode. Você mora num imóvel idêntico ao seu e você fica idealizando as coisas e não tem o que fazer. É só esperar, porque a Porto ela não dá uma previsão concreta. Como é a sensação também de olhar na janela do seu apartamento alugado e ver o prédio onde está o seu apartamento financiado, comprado? É uma sensação angustiante, dá uma angústia, dá um desespero, porque você vê o apartamento, mas você não vê trabalhador, você não vê a obra fluindo. Então a sensação que dá é de que nunca vai ser entregue. Bom, nós entramos em contato com a Porto Engenharia, que é a incorporadora do empreendimento. Eles responderam por meio de nota. Eles começam dizendo que as etapas 3 e 4 do residencial Porto do Cabo, né, que nós mostramos aí, ainda em obras, não estão paralisadas. As obras, né, o trabalho não está paralisado. E que a etapa 3 deve ser concluída no dia 21 de junho de 2025 e a etapa 4 no dia 30 de agosto de 2026. A Porto também disse que explicou para os moradores e também para o agente financeiro, no caso a Caixa, os motivos, né, as justificativas para essa mudança de prazos. E que os moradores teriam assinado um termo de anuência, ou seja, concordado com esse novo prazo. A Porto só não disse que justificativas eram essas. A Porto Engenharia diz também que reconhece que houve sim esses atrasos com relação ao cronograma inicial da execução dessas etapas. E também a empresa disse, entre aspas, que compreende os inconvenientes e insatisfações gerados pelos atrasos ocorridos, mas que em nenhum momento se furtou às suas responsabilidades. Fecha aspas, essa é a resposta da Porto Engenharia para todos esses que nos falaram, né? Todas essas pessoas compraram apartamentos no residencial Porto do Cabo e não tiveram a chave na mão até agora, Maristela. Fica a frustração por enquanto, né, Gustavo? Claro que a gente vai seguir acompanhando esses novos prazos. No Recife, uma creche está fazendo rodízio e liberando algumas turmas mais cedo. As mães estão aperreadas demais porque precisam trabalhar e não conseguem pegar as crianças na metade do dia. Elas dizem que a creche foi ampliada, o número de crianças aumentou, mas o número de auxiliares diminuiu pela metade. Uma conta que não fecha. Lívia é universitária e mãe solo de Emma, de 2 anos. A menina está na creche escola Sítio do Cardoso, no bairro da Torre, desde o ano passado. A unidade de ensino deveria funcionar em horário integral, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Lívia contava com isso para conseguir frequentar as aulas na Universidade Federal de Pernambuco. Mas desde o começo do ano, a mãe está tendo que lidar com um rodízio na creche. Em algumas semanas, ela precisa buscar Emma às 11h30 da manhã. A minha filha, ela está ficando 15 dias integral e 15 dias semi-integral. E quando ela está no semi-integral, é muito complicado, porque a gente tem que criar uma nova rotina. E eu levo ela para a faculdade justamente para não ter uma quebra muito grande de rotina e não atrapalhar tanto, mas realmente é muito complicado. De acordo com informações que estão no próprio site da Prefeitura do Recife, a creche foi reformada e dobrou a quantidade de salas de aula de 6 para 12 e as vagas ofertadas aqui. Mas as famílias denunciam que a quantidade de auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, diminuiu. Recentemente, há uma semana atrás, a gestão fez uma reunião com os pais e os responsáveis e eles informaram que
o problema dos rodízios era por conta da falta de ADIs. E não era algo que era da competência deles, porque a prefeitura não estava respondendo aos ofícios e porque o TCE não estava autorizando a assinatura dos estagiários. Então, eles tinham uma falta muito grande. De 32 do ano passado, esse ano só tinha metade, 15, menos da metade, 15, e a escola está com 100% mais de alunos. Então, isso matematicamente, a conta não fecha. Ana Carolina é mãe de uma menina de 3 anos que tem autismo. O horário irregular das aulas está prejudicando o trabalho dela. Como eu trabalho em horário comercial, que é durante o horário das 8h30 até às 17h30, acaba atrapalhando esse rodízio. Porque eu preciso de um apoio, graças a Deus eu tenho a minha mãe, mas é uma pessoa idosa que tem problemas de saúde e precisa estar vindo no sol quente para vir buscar a menina às 11h30. A creche, que está com uma estrutura maravilhosa, os professores são ótimos, a gente não tem o que reclamar. Porém, essa falta de funcionário é o que dificulta muito até o desenvolvimento da criança e a rotina da criança é muito prejudicada. Kathleen é mãe de Kimberly, de 2 anos. Ela é autônoma, trabalha vendendo roupas infantis pela internet. Quando pega a filha mais cedo, tem menos tempo para se dedicar às vendas e mais dificuldades financeiras. Disseram que os ADI veriam depois de carnaval e cadê esses ADI? Que até agora só a gente só vê promessa. E quando a gente reclama aí na secretaria, eles dizem que a gente tem que ter uma segunda opção para tomar conta dos nossos filhos. E eu acho que a gente que depende de creche, infelizmente a gente deveria ter uma segunda opção, que se a gente bota na creche é porque a gente precisa. Monique é secretária numa clínica em Casa Forte. Ela é mãe solo e não tem nenhuma rede de apoio. A filha dela tem só 1 ano de idade e está no berçário da creche. Os dias têm sido difíceis com o rodízio e Monique está com medo de ser demitida e perder a única fonte de renda das duas. Eu preciso trabalhar e eu sou sozinha total. Eu tenho que sair de casa, acordar cedo, arrumar ela, vir deixar ela na creche e trabalhar. Não consigo mais sair de 11h30. Aí essa semana tá de 5 horas da tarde. Essa semana. Semana que vem já vai ser de 11h30. Certeza. Então tá realmente me prejudicando meu trabalho, porque se eu for demitida, fica morrendo de fome eu e minha filha. A Secretaria de Educação do Recife disse que os profissionais da creche Escola Sítio do Cardoso seguem empenhados em garantir o melhor atendimento às crianças e suas famílias. E que a unidade está funcionando normalmente, mas tem sido necessário liberar mais cedo algumas turmas, por causa de pedidos de exoneração ou transferência por parte dos auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs. A Secretaria de Educação informa ainda que começou o processo de contratação de novos profissionais para complementar o número necessário de profissionais para essas turmas, mas não deu prazo. Começou hoje a campanha de vacinação contra o HPV no Cabo de Santo Agostinho. Crianças e adolescentes podem ser imunizados. A gente volta a falar com Gustavo Ferreira sobre o assunto, porque prevenir é sempre o melhor caminho, né, Gustavo? Sempre, Maristela, sempre. A gente fala isso todos os dias, porque todo dia tem assunto de saúde no NE1, né? Essa semana mesmo eu falei sobre o HPV, todos os riscos, né, que o papilomavírus humano pode trazer, não só às mulheres, né? A gente lembra sempre do câncer de colo de útero, mas também aos homens, aos meninos e meninas. E por isso a gente está aqui na Escola Estadual Luísa Guerra, no Cabo de Santo Agostinho, porque desde 9 horas da manhã, os alunos de 15 a 19 anos estão aqui, ó. Esses são os últimos, tá? Porque desde cedo já começaram a ser vacinados, recebendo essa imunização que é tão importante. Bruno Lafayette está mostrando aqui todo o processo. A gente já tem aqui alguns em fila, estão esperando na hora do almoço, mas vão receber essa vacina porque eles sabem que é importante. Vocês aqui também sabem que essa vacinação é muito importante, né? Highlander e Thalita, eu vi no seu crachazinho, boa tarde para vocês. Já tomaram a vacina de vocês ou estão esperando? Estou esperando. Estou esperando, né? Sim. Importantíssimo. Isso. O que vocês sabem, assim, o que ela pode proteger, essa vacina? Enfim, né, é muito importante a gente fazer a vacinação dela, porque tanto homem quanto mulher dá. Hoje em dia é algo bem, como é que eu posso dizer? É fácil de chegar, é ter acesso à vacina e é importante que todo mundo se vacine, né, cara? Isso, sim mesmo. E é para prevenir as doenças futuras de jovens e adolescentes também e da nova geração que há de chegar também.
É isso, por isso que a vacinação começa desde os 9 anos de idade até os 19. Obrigado, gente, boa vacinação para vocês. Deixa eu andar um pouquinho aqui para conversar com Priscila Machado, que é a coordenadora de imunização aqui do Cabo de Santo Agostinho. Priscila, boa tarde, bem-vinda ao N1, obrigado por receber o N1, na verdade. Essa é uma campanha, né, mas a vacinação ela continua todos os dias nos postos de saúde aqui do Cabo. O HPV ele pode trazer muitas doenças, né? E é importante que você reforçasse que a vacinação ela é fundamental para meninas e para meninos, né? Isso, perfeito. Para meninos e para meninas. E é importante a gente frisar que é uma vacina eficaz, né, que previne câncer de colo do útero, de vulva, de vagina, peniana também, orofaringe e também as verrugas ocasionadas pelo vírus HPV. E é uma vacina utilizada em 53 países no mundo, né? Então é importante a gente estar fazendo essa ação na escola, que é um ambiente onde esses adolescentes estão. A gente traz essa vacina, facilitando o acesso desses adolescentes e aí diminuindo a infecção dessas doenças ocasionadas pelo HPV. Agora, reforçando então, a gente tem 30 segundinhos, todos os postos de saúde do Cabo oferecem a vacina? Todos os postos de saúde do município do Cabo têm a vacina HPV, é só procurar. Muito obrigado, Priscila. Bom trabalho para você. Gente, se vacinem, essa mensagem, esse recado vale para vocês aí também de casa. Se vacinem contra o HPV e se previnam. Maristela, volto com você. Turma bem consciente por aí, hein, Gustavo? O N1 traz agora informações sobre o crédito do trabalhador, uma linha de empréstimos com juros mais baixos para quem é CLT, trabalhador com carteira assinada. Camila Torres está de volta. O acesso a esse crédito é fácil, Camila? Pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Você já coloca ali as suas informações e aí os bancos, eles já apresentam as propostas e você pode fazer a comparação. Mas vamos entender melhor essa facilidade toda aqui com Sandro Prado, ele que é economista, professor também. Sandro, tem essa facilidade tecnológica, digamos assim, né, para já ter acesso a várias propostas ali na palma da mão, no celular, por exemplo. Mas antes disso, bora entender direitinho, porque a gente ouvia falar muito do crédito consignado, né, aquele que já é descontado direto do teu salário, você nem vê entrar na tua conta, né? A gente ouvia falar para aposentado, pensionista, servidor público, né? Mas agora não, é para o pessoal de carteira assinada essa modalidade também. E que nessa modalidade aí vem a vantagem dos juros mais baratos, né? Não exatamente baratos, né? Mas conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Os juros são reduzidos nessa modalidade. Quem é trabalhador seletista, que tem carteira assinada, como se você trabalhar para um mês, se você for empregada doméstica ou qualquer outro de trabalho com carteira assinada, seja no meio urbano ou rural, pode ter acesso a esse crédito. Lembrando que você vai estar solicitando um empréstimo. Aí você vai no aplicativo da carteira de trabalho, vai ter a simulação para ver se você pode pegar aquele valor ou não, qual que vai ser a parcela a se pagar no mês, qual a taxa de juros efetivo que você particularmente irá pagar. Alguns bancos lhe farão uma proposta, você veria qual a proposta mais adequada, mais vantajosa, e aí você estaria solicitando e fechando o acordo de um empréstimo. Isso que é muito bom reiterar. Você vai estar pegando um empréstimo. Os juros são menores? São, mas você vai pagar juros. O que Sandro está falando de ser empréstimo, pessoal, é porque assim, você vai pegar o dinheiro, mas você vai ter que pagar de volta, tá? Não é um dinheiro que você está pegando e que está sendo dado para você como um trabalhador, não. Você vai pegar um dinheiro e você vai ter que pagar de volta esse dinheiro com juros mais atrativos que a média de mercado. Qual é o limite de valor que pode ser retirado nesse tipo de modalidade e o prazo para pagamento, Sandro? A depender do trabalhador, porque o que é dado em garantia é o saldo do FGTS. Os bancos podem retirar, se você ficar desempregado, até 10% do saldo do seu FGTS, mais a multa rescisória de 40%, que é a multa que você recebe quando você é desligado. Então, a depender do trabalhador, é que ele vai simular qual o máximo que você pode emprestar e qual é a quantidade de parcelas que você vai poder para se enquadrar em até
35% do seu salário. Por exemplo, se você recebe R$2.000, a parcela não pode ultrapassar R$700. Isso vai ser visto. Agora, uma coisa importante também de frisar. Não vai chegar para você um boleto para você pagar essa parcela, por exemplo, de 700. Vai vir descontado automaticamente do seu salário. Se você recebe 2.000 e fez esse tipo de empréstimo, no próximo mês, quando a parcela de 700 for descontado, você só receberá R$1.300. Então, quem já está com a situação financeira complicada tem que pensar muito bem antes de tomar esse empréstimo. De para Sandro deixar um recado bem rapidinho. Já faz a simulação agora do empréstimo agora ou espera um pouco? Você pode até fazer a simulação, mas a partir do dia 25 de abril, novos bancos devem entrar nessa jogada, no jogo da disputa. Então, espere até o dia 25 de abril, porque mais ofertas terão e possivelmente os juros devem baixar. Só peça agora se você estiver extremamente necessitado. Lembrando, é empréstimo, pessoal. Vai pegar o dinheiro e vai ter que pagar depois, Maristela. Mas as contas bem direitinho, né? Para ver se realmente você precisa desse crédito. Boas dicas por aí, Camila. E você acompanhou ontem aqui no NE1 que uma quadrilha foi presa por aplicar golpes em idosos. De acordo com a polícia, eles ofereciam ajuda para roubar dados e fraudar empréstimos. A gente vai chamar Bianca Carvalho para conversar mais uma vez com a gente agora sobre este assunto, porque os idosos geralmente são vítimas desses criminosos, né, Bianca? Sim, são vítimas frequentes. Tem um radar da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que diz que 40% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de golpe. Aí eu fui perguntar aqui para o delegado Ícaro Schneider, que é delegado de crimes contra o idoso, e aí ele disse, olha que isso não está considerando aqueles casos em que houve a tentativa, mas não foi consumado. Imagina se a gente considerar as tentativas. Delegado, por que o idoso é tão frequentemente vítima desse tipo de ação, desse tipo de criminoso? Boa tarde. Boa tarde. A pessoa idosa ela é muito vítima desse tipo de crime porque ela é uma pessoa com renda fixa, normalmente são aposentados, então é uma fonte fácil de dinheiro. Fazer golpes em cima do seu INSS, e são pessoas também que têm dificuldade com acesso à tecnologia e são mais facilmente enganados com os golpes. Você fala dessa coisa da renda fixa, tem outro dado, minha gente, de acordo com o IBGE, os idosos, muitas vezes ele tem a maior renda da casa, até porque, se a gente considerar o estado de Pernambuco, de acordo com o IBGE, a renda dos idosos é 16% maior que a média de renda dos outros pernambucanos. Aí isso faz com que eles sejam também vítimas. Sim, está normalizado, uma coisa que não devia ser normal. As pessoas idosas são atualmente arrimo de família. Então, sustentam não só a si mesmo, como todos os seus familiares, filhos e netos. E quando não é o familiar? Quando é aquele golpista que fica esperando ali para dar uma orientação, para fingir que está ali ajudando, mas não está. Está querendo clonar cartão, está querendo usar dados, está querendo oferecer empréstimos. Muitos idosos realmente vão à procura de empréstimos, mas eles não entendem muito bem como é que funciona o sistema bancário e como funciona o reconhecimento facial, como funciona a questão de acesso digital e telemático. Então, a pessoa idosa vai atrás de um empréstimo dentro do seu INSS, um empréstimo consignado, e acaba contratando empréstimos pessoais ou até passando sua conta para uma outra empresa, para um outro banco e fazendo mais de empréstimos de sequência, sem saber o que está fazendo. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado, que é um agente bancário, está de má fé e utiliza o reconhecimento facial da pessoa idosa sem a pessoa idosa estar sabendo o que está contratando, porque toda vez que ela faz um reconhecimento, ela está assinando um novo contrato. E por conta disso, que nós temos um projeto que obrigue que os empréstimos pessoais e empréstimos consignados de pessoas idosas sejam feitos mediante contrato físico, para que a pessoa idosa saiba o que realmente está contratando. Ou seja, tem que ser pessoalmente. Isso, teria que ser pessoalmente. Infelizmente, essa legislação não existe ainda. E eu, com uma experiência na delegacia da pessoa idosa, coloco que a maior parte dos crimes que acontecem de estelionato contra a pessoa idosa são justamente esses, utilizando a ferramenta do reconhecimento facial
no que agentes bancários ou até familiares utilizam pelo próprio celular da pessoa idosa ou da pessoa que está consigo praticando o golpe, instale o aplicativo no seu aparelho telefônico e emite o aparelho, faça empréstimos bancários. Ô, delegado, e essa lei existe em outros estados? Essa que exige a presença física do idoso para que o empréstimo seja, enfim, liberado? No meu conhecimento, já desde o ano passado, existe no estado de Roraima, e conversando com a delegacia local, a queda do número de estelionatos com pessoas idosas foi muito vertiginosa, foi uma lei muito efetiva que diminuiu muito as ocorrências de delegacias e muitas pessoas deixaram de se endividar por causa desses empréstimos. Porque muita gente pode dizer assim, mas vai dificultar, porque antes eu podia fazer por telefone, mas aí é que está, gente. Infelizmente, tem essa história da captura da facial e os enganos todos aqui. O idoso, infelizmente, acaba sendo submetido. Sim, como a gente estava falando, é uma renda fixa. Então, assim, fica fácil para os bancos, fica fácil para os golpistas. Então, até os 80 anos de idade, que é o limite que os bancos fazem para esses empréstimos pessoais, o idoso está muito sujeito a esse tipo de golpe. Você já recebeu muito idoso desesperado na delegacia, hein, delegado? Infelizmente, diariamente, certo? Pessoas que não entendem como se dá o empréstimo ou pessoas que foram realmente vítimas de golpe. Mais homens ou mais mulheres? A depender, certo? A depender de como se deu a ação. Temos uma quantidade maior de mulheres quando estão precisando de auxílio para a família e uma quantidade grande de homens quando são enganados por perfil das golpistas. Então, a orientação é pressionar para ver se a gente aqui no Estado tem também uma lei como essa, que exige a presença física para contrair o empréstimo. Além disso, nunca deixar a pessoa idosa isolada e tomar cuidado, inclusive, com os próprios familiares. Isso aí, infelizmente, é um recado que tem que ser dado, porque muitas vezes, dormindo com o inimigo, o golpista está em casa, é fogo. Muito obrigada, delegado. A gente volta para você, Maristela. Tem que ficar bem atento, né, Bianca? E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver o aumento no preço do chocolate no país. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Você sabe, nosso cardápio está sempre cheio de notícias aqui para vocês. Começa hoje uma operação nacional chamada Descanso Legal. A Polícia Rodoviária Federal escolheu vários pontos em estradas com muitos acidentes. O objetivo é apertar a fiscalização, conversar com os caminhoneiros sobre a necessidade de fazer as pausas necessárias durante as longas viagens. E uma tradição da Páscoa ficou mais salgada este ano. O preço do chocolate já subiu mais de 16% no país. E o motivo é a disparada do custo do cacau. A principal matéria-prima do chocolate está em falta no mundo. E o jeito agora, então, é abusar da criatividade para aliviar o gosto amargo que está pegando no bolso. Espero você no JH, não perca, um abraço e até já. A Polícia Civil falou agora há pouco sobre os detalhes da operação que prendeu integrantes de torcidas organizadas do Esporte Santa Cruz. De acordo com a polícia, essas pessoas se envolveram numa briga antes do Clássico das Multidões, no dia 1º de fevereiro, no bairro da Madalena. A gente mostrou esse caso aqui no NE1, imagens de agressão, muita violência. Mário Carvalho vai conversar com a gente. Quais são os crimes que essas pessoas vão responder, hein, Mário? Boa tarde. Entre eles, o de tentativa de homicídio, viu, Maristela? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui em frente à Secretaria de Defesa Social do bairro de Santo Amaro. Aqui acontece, nesse momento, uma coletiva que vai trazer detalhes da operação deflagrada hoje. A operação saiu lá do Comando de Operações de Recursos Especiais, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. A nossa equipe estava por lá desde cedo, acompanhando as atualizações dessa operação. Lá, a movimentação de viaturas foi grande durante toda a manhã. Viaturas entrando e saindo o tempo todo. Mais cedo, inclusive, saiu de lá um ônibus da polícia, de onde várias pessoas, vários presos devem ser transportados dessa operação. A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou essa operação de repreensão qualificada chamada de contrapista. O balanço da operação é o seguinte: dos 42 mandados de prisão, 21 foram cumpridos. Das 3 internações provisórias de menores, todas foram cumpridas. E também foram cumpridas 25 buscas e apreensões.
A investigação começou no início do mês passado, no dia 1º de fevereiro, por causa do confronto envolvendo torcidas organizadas no Clássico das Multidões. O objetivo dessa operação é combater associações criminosas voltadas à prática de provocação de tumulto, lesão corporal, tentativa de homicídio e corrupção de menores. Com essa operação, a ideia é reduzir os casos de violência envolvendo torcidas organizadas que praticam atos brutais por causa de intolerância esportiva. Além de dar, é claro, uma resposta para a população. Mais cedo, lá na sede do CORE, a gente conversou com 2 advogados que representam 2 grupos dessas torcidas organizadas. Vamos ouvir o que eles disseram. Muito no começo. Trata-se de prisões temporárias que foram cumpridas hoje. Não tivemos acesso ainda nem os autos da investigação policial, tampouco do processo do que já vem ocorrendo. Então, procedimento inicial agora, vamos deslocar para realizar as audiências de custódias, né, que vão ser realizadas, acredito que agora pela manhã. Posterior a se habilitar nos autos e tomar ciência do que de fato há em desfavor dos, nesse momento, investigados. Eles se deslocaram para a partida de futebol. É uma cultura aqui no nosso estado, as ditas caminhadas, que eles vão para um ponto de concentração e se deslocam todos juntos em direção ao local da partida. Isso para todos os times grandes aqui da capital. E a informação que me tenho até nesse momento, que eles estavam meramente esse deslocamento. A priori, a tipificação para os meus clientes, os clientes da Explosão Inferno Coral, estão vinculados aos atos do dia 1º de fevereiro, notadamente a questão da organização criminosa, até a questão do tumulto, e alguns deles tipificou-se a questão da tentativa de homicídio, né? Obviamente a defesa vai se posicionar nesse sentido, discorda obviamente da tipificação, mas no momento adequado haverá o devido posicionamento da defesa. A priori, hoje, nossa função aqui é garantir a legalidade do ato, garantir que, de fato, esses que estão conduzidos tenham o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e, inclusive, a questão de que são prisões temporárias, né? Então, alguns deles 30 dias, outros 5 dias, que podem, obviamente, ser renovadas por igual período. Portanto, aí o posicionamento dos advogados das 2 torcidas, né, de representantes das 2 torcidas que entraram em confronto no dia 1º de fevereiro. Dos 42 mandados de prisão, 21 foram cumpridos. Das 3 internações provisórias de menores, todas foram cumpridas e também foram cumpridas 25 buscas e apreensões. 170 agentes estão participando dessa operação, participaram hoje dessa operação. Os mandados foram cumpridos em 6 cidades: Jaboatão, Vitória de Santo Antão, Olinda, Ipojuca, Paulista e Igaraçu. É um desfecho, né, um resultado para todas aquelas cenas que nós vimos no começo do mês passado, cenas assustadoras, de pânico, terror nas ruas do Recife, antes do clássico entre Sport e Santa Cruz. E a gente, é claro, espera que a partir de agora essas cenas não se repitam a partir desse retorno, desse resultado dessa operação de hoje, né, Maristela? Mário, a operação já é uma resposta diante das cenas lamentáveis que nós vimos ali no começo de fevereiro, cenas que não podem ser repetidas. E para quem gosta de cinema, a quinta-feira é dia de lançamento de filme nas telonas. E hoje tem a estreia de Câncer com Ascendente em Virgem, um filme que fala sobre a luta de mulheres contra o câncer de mama. E conta a história de uma professora que descobre estar com a doença e compartilha a experiência num blog. A direção é de Rosane Svartman. No elenco estão Suzana Pires, Marieta Severo e a pernambucana Fabiana Carla. Suzana, a protagonista do longa, mandou uma mensagem pra gente. Vamos conferir. E aqui é a Suzana Pires para te convidar para assistir exclusivamente nos cinemas o filme Câncer com Ascendente em Virgem. É a história da Clara, uma professora de matemática que tem a vida invadida quando recebe um diagnóstico de câncer de mama e ela tem que atravessar essa jornada. Com muita emoção, mas eu te garanto, também com muita diversão. Vem pro cinema, você vai sair do filme com vontade de viver. Te espero! Em Olinda, idosos que vivem em espaços de longa convivência, como abrigos, começaram a receber a visita de profissionais de saúde do município. A iniciativa é para oferecer serviços importantes, como consultas médicas e vacinação para essas pessoas. Dona Sônia adora trabalhos manuais. Toda semana, ela se entrega aos pincéis e à pintura em tecido. É muito bom, eu fiquei distraída. Qual é a
a sua cor preferida, dona Sônia? É o azul. Eu acho bonito. Acho bonito. A atividade de arte e educação acontece sempre dia de quinta-feira. É no abrigo Santo Antônio, que fica no bairro de Casa Caiada, em Olinda. É uma instituição filantrópica privada. Aqui vivem 27 idosas e é a primeira a receber a ação da prefeitura, que leva para dentro desses espaços de longa permanência da cidade serviços na área de saúde. Entre eles, atendimento médico, vacina contra a Covid-19 e aferição de pressão. A equipe é formada por um médico, 2 estudantes de enfermagem e 2 de medicina. Dr. Nelson é médico da família e falou sobre o que é mais frequente em idosos que vivem nessas instituições. Muitos pacientes que estão em estado de acamado, se a gente não tiver um cuidado bem intensivo, não tiver bem vigilante com eles, vão acontecer lesões de pele, assim como desidratação, porque numa idade mais avançada os pacientes já não têm mais aquela vontade de beber água, não percebem que estão desidratados. Muito importante a gente ter ciência de que, assim como um bebê, como um adulto, como uma gestante, os idosos também necessitam de cuidados de prevenção, né? Não só a gente está aqui tentando habilitá-los, tratá-los, como também prevenir as doenças futuras, que são as vacinas que fazem isso por nós, né? A Prefeitura de Olinda, que ainda está fazendo um levantamento de quantas instituições como esta existem na cidade, informou que até o fim de abril, todas as unidades vão estar recebendo esta ação a cada 15 dias e de forma permanente. E como a Prefeitura vai atuar caso algum idoso precise de atendimento mais específico. Se for identificado algum tipo de ação mais grave com um determinado tipo de idoso, nós vamos acionar a rede de urgência e emergência para que assim seja recebido na rede de urgência do nosso município e assim seja acolhido da melhor forma possível. Dona Maria Helena foi examinada pela equipe. Ela diz que, apesar dos problemas de saúde que tem, como diabetes e pressão alta, se sente muito bem vivendo aqui. Aqui é ótimo, minha filha. Nós, graças a Deus, somos bem tratadas. Não falta nada. Tem alimentação boa na hora, tem banho cedinho. E para que todos eles, vivendo em abrigos ou com seus parentes, vale o alerta sobre aquilo que talvez seja o mais importante. É importante a gente entender que essas pessoas contribuíram para para a nossa sociedade, né? Para nós estarmos hoje como estamos, tivemos os nossos antepassados. Então é muito bom a gente cuidar bem dos nossos idosos, com carinho. Sabemos que a depressão é uma doença que acomete todas as idades, mas que nas idades avançadas ela se manifesta mais. Então é muito bom a gente estar sempre atento, evitando que os idosos estejam numa condição de abandono familiar, que eles tenham carinho, o companheirismo deles mesmos, entre eles, né, a amizade, e nunca deixar eles numa situação desfavorável, sem apoio familiar, principalmente. 1h01. Agradeço demais a sua companhia, mas antes de encerrar, vamos com imagens da Avenida Boa Viagem, no Pina. Movimento bem tranquilo de carros, céu nublado. Olha, tem previsão de chuva ainda hoje e o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.